Quem é André Fernandes? André Fernandes de Moura nasceu em Iguatu, no Ceará em 10 de dezembro de 1997, é youtuber político brasileiro, filiado ao Partido Liberal, PL. É deputado federal pelo Ceará. Foi deputado estadual pelo mesmo estado. E também tem suas redes sociais como YouTube e Instagram. Biografia: André Fernandes de Moura nasceu no dia 10 de dezembro de 1997, na cidade de Iguatu, na região centro-sul do Ceará. Filho de Alcides Fernandes e Marilene de Moura Fernandes. Nascido num lar evangélico, seu pai é pastor da Assembleia de Deus e sua mãe é vendedora. Ele se formou em marketing e atualmente cursa MBA em Marketing Digital, Unifor, graduação em Bacharelado em Ciência Política, Uninter, e atualmente cursa Gestão Pública, Uninter. Ficou conhecido pela publicação de vídeos humorísticos no YouTube e Facebook, e mais tarde, de vídeos com temática política onde, entre outros temas, militava a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a favor da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Nas eleições de 2018, André foi eleito para o cargo de deputado estadual do Ceará pelo PSL, angariando 109.142 votos, tornando-se, assim, o mais votado do estado e, aos 20 anos, o mais jovem deputado estadual eleito do país naquele pleito. Apesar de ser filiado ao PSL, o deputado divulgou em suas redes sociais que deixará o partido para acompanhar o presidente Jair Bolsonaro em seu novo partido, Aliança pelo Brasil, que estava em processo de criação e teve a sua primeira convenção nacional em 21 de novembro de 2019. Nas eleições de 2022 se elegeu pelo Partido Liberal como deputado federal pelo Ceará, com 229.509 votos, a maior votação no estado. Em 2024, concorreu para a Prefeitura de Fortaleza, venceu o primeiro turno com uma margem de quase 82 mil votos válidos a mais, sendo 40% dos votos válidos, contra o segundo colocado, Evandro Leitão, que obteve 34% margem de quase 7% a mais. Porém no segundo turno, ele ganhou o apoio de Capitão Wagner, derrotado num turno, onde eles tiveram alguns desentendimentos, mas se uniram. Ganhou o apoio do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e ganhou apoio até de Ciro Gomes. Na semana da eleição deste segundo turno, eu mesmo mostrei aqui no canal toda a máquina corrupta do PT, se juntando. O Sistema Verdes Mares não divulgava as 6 pesquisadoras que mostravam o André na frente, só mostraram 2 onde, uma dava empate e outra dava Evandro na frente por 0,1%. Muitos relatos me chegaram e eu vi também em outras mídias, muitos diziam que viram até o Camilo Santana, senador e atualmente ocupa o cargo de ministro da Educação, comprando votos para Evandro Leitão, na noite de sábado para domingo das eleições, e André acabou sendo derrotado no segundo turno por Evandro Leitão com margem de apenas 0,2% de diferença, pouco mais de 10 mil votos, sendo que a cidade de Fortaleza tem mais de 2 milhões de eleitores aptos a votar. Durante a campanha eleitoral, segundo este blog no qual eu cito essas informações, após diversos ataques ao concorrente em sua campanha, a Justiça Eleitoral determinou um total de 25 direitos de resposta que deveriam ser inseridos em sua campanha. Como Fernandes descumpriu a determinação liminar, em 8 de novembro a Justiça Eleitoral determinou uma multa no montante R$ 1.250.000, equivalente a R$ 50.000 por inserção. O valor deve ser pago à União. Ainda cabe recurso. O deputado se licenciou para a campanha, não voltando ao trabalho por meses. Ele justificou que a licença era obrigatoriamente de 120 dias, apesar de outros deputados terem retornado antes do fim do período. No total, em 2024, o deputado teria trabalhado apenas 53 dias. Críticas. Processo por abuso de poder religioso. Em 2018, o Ministério Público Eleitoral pediu a inelegibilidade de André Fernandes por abuso de poder religioso. O então candidato foi acusado de ter condutas de abuso de poder econômico, na modalidade abuso de poder religioso, por eventos religiosos realizados em Iguatu, Maracanaú e Solonópole,
em que teria se beneficiado de publicidade extraoficial ao ser exaltado no contexto de diversos cultos religiosos, perante milhares de fiéis presentes no local, proporcionando invejável e ilegítimo favorecimento. André Fernandes negou o abuso de poder religioso, classificando o processo como achismo e afirmando que tudo o que fez é permitido pela lei. Em 2019, por unanimidade, os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará julgaram como improcedente a ação que pedia a cassação do mandado parlamentar de André Fernandes. A Corte afirmou que os vídeos que demonstrariam abuso do poder religioso não continham gravidade necessária para configurar ilícito eleitoral. Camilo Santana. Em 25 de novembro de 2019, o então governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, entrou com representação criminal contra André Fernandes por calúnia, difamação e injúria. Segundo o documento, o deputado, para além da crítica política, tem usado as redes sociais para divulgar mentiras e ofender a imagem do governador. Nezinho Farias. André Fernandes acusou, sem provas, o deputado estadual Nezinho Farias, do PDT, de ter envolvimento com o crime organizado. Por isso, Fernandes acabou sendo condenado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, CCJR, da Assembleia Legislativa do Ceará a cumprir uma pena de 30 dias de afastamento das atividades parlamentares. A punição, no entanto, ainda precisa ser aprovada em plenário. O deputado estadual Nezinho Farias também moveu uma ação civil de reparação de danos, sendo considerada procedente na Justiça em primeira instância, condenando Fernandes a pagar R$ 8.000 ao deputado estadual por danos morais. Coronavírus. André Fernandes divulgou dados falsificados sobre o número de doenças respiratórias no Ceará em suas redes sociais em uma tentativa de relativizar e minimizar as mortes causadas pela pandemia da Covid-19 no estado. A mensagem, compartilhada pelo então presidente da República Jair Bolsonaro, afirmava que, entre 16 de março e 10 de maio de 2020, houve menos mortes por doenças respiratórias no Ceará do que no mesmo período em 2019, sugerindo que o número de mortes por doenças respiratórias é menor com a pandemia. A publicação foi ocultada pelo Instagram e classificada como informação falsa. Segundo a agência Lupa, de checagem de informações, além de desatualizados, os números citados pelo deputado e compartilhados pelo presidente incluem mortes por outras causas, ou seja, sem relação com problemas respiratórios. André Fernandes admitiu em sua conta no Twitter que cometeu um erro não intencional. O governador do Ceará, Camilo Santana, criticou o compartilhamento da fake news, classificando a ação como inaceitável, principalmente em meio à gravíssima crise. A Secretaria de Saúde do Ceará classificou as atitudes do deputado e de Bolsonaro como levianas. Por esse fato, o PSOL pediu a instauração de um processo disciplinar contra o deputado. Além disso, médicos pediram, em um abaixo-assinado enviado à Assembleia Legislativa, a sua cassação. Osmar Baquit. Em 2017, o deputado estadual Osmar Baquit, do PDT, foi acusado por Capitão Wagner na Assembleia Legislativa de ser membro de uma quadrilha especializada em assaltos a instituições financeiras com atuação em Quixadá, município que é uma das bases eleitorais de Baquit, e de ter queimado uma emissora de rádio no local. André Fernandes replicou o que foi noticiado e Osmar prometeu processá-lo e seu partido estava na época preparando nova representação por quebra de decoro parlamentar contra André Fernandes na Assembleia Legislativa do Ceará. Polêmicas. Suspensão. Em 20 de agosto de 2020, o deputado estadual André Fernandes foi suspenso de suas atividades parlamentares por 30 dias por quebra de decoro parlamentar. Fernandes foi acusado de denunciar, sem provas, o também deputado Nezinho Farias, PDT, de integrar uma facção criminosa. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa iniciou o processo em julho de 2019, e a votação foi marcada, inicialmente, para março de 2020, sendo adiada devido às restrições impostas pela Covid-19. O placar final, em votação aberta, foram de 29 deputados a favor da suspensão, e 11 contrários, com 4 abstenções. Em maio daquele ano, Fernandes já havia sido acusado por outra denunciação sem provas.
Um grupo de 100 médicos havia protocolado um pedido de cassação do deputado após este afirmar que o então secretário de Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, alterava atestados de óbito durante a pandemia para aumentar o número de casos de Covid-19. O abaixo-assinado considerava que, ao acusar o secretário, Fernandes colocava em suspeição todos os médicos que assinavam atestados de óbito tendo como causa a Covid. Pelo mesmo motivo, o PSOL ingressou com uma denúncia contra o parlamentar por quebra de decoro. Nepotismo. Em abril de 2021, o Ministério Público do Estado do Ceará entrou com uma ação contra André Fernandes por improbidade administrativa pela suposta prática de nepotismo. De acordo com a acusação, o deputado empregava 2 parentes em seu gabinete. Um seria seu cunhado, e o outro o marido de uma tia. Ambos teriam sido contratados em 2019, sendo exonerados quando as investigações do MPC foram abertas, no início de 2021. Machismo. Em julho de 2021, André Fernandes foi condenado, em primeira instância, por ataques de cunho machista contra a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, efetuados no ano anterior. Na ocasião, Fernandes publicou em suas redes sociais: "Se você acha que está na pior, lembre-se da jornalista da Folha de SP que oferece sexo em troca de alguma matéria para prejudicar o presidente Jair Bolsonaro. Depois de hoje, vai chover falsos informantes para cima desta senhora. Força, coragem e dedicação, Patrícia, você vai precisar." A 27ª Vara do Foro Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou que o parlamentar indenizasse a jornalista em R$50 mil por danos morais. Porém acabou não dando em nada isso, só zoada da esquerda. Infidelidade partidária. Em 2020, o Diretório Nacional do PSL ingressou com uma ação contra André Fernandes pedindo a perda do mandato parlamentar por infidelidade partidária, uma vez que o deputado havia deixado a legenda em 2020, após um longo desentendimento com o então presidente estadual do partido, Heitor Freire, que levou a uma série de ações judiciais de um político contra o outro. O caso só foi julgado em 2022, e o relator, juiz Roberto Soares Bulcão Coutinho, apresentou voto considerando o pedido do PSL improcedente, considerando que havia uma carta de anuência do partido, assinado pelo presidente do diretório para a desfiliação do deputado, ou seja, havia ciência e concordância do PSL para a saída do parlamentar de seus quadros. Tendo apresentado carta de anuência do partido, assinado pelo presidente do diretório, como justa causa para desfiliação, e não cabe a essa justiça especializada fazer juízo a respeito da validade dos atos que precederam a assinatura do documento ou mesmo a conformidade deste com as regras estatutárias do partido, considerou o magistrado. O primeiro suplente Júlio Aquino também havia ingressado com um pedido de cassação de Fernandes com as mesmas alegações do partido, mas seu pedido foi também considerado improcedente no mesmo julgamento. Filme. Em 15 de março de 2022, o deputado estadual André Fernandes alegou que o filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola, 2017, incentivava a pedofilia, o que gerou diversas críticas de internautas e a desvinculação do filme da plataforma Netflix por ordem do Ministério da Justiça. Suposto financiamento dos atos que acanhotada golpistas de 8 de janeiro de 2023. Lembrando que Lula é acusado de armar isso tudo e colocar a culpa na direita, pois o Flávio Dino, que era ministro da Justiça e atualmente ministro do STF, andou a esconder as imagens verdadeiras. O que diz o blog. A Polícia Federal concluiu que o deputado André Fernandes foi um dos financiadores da invasão e da depredação da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Fernandes foi o criador da CPMI do golpe, autorizada em 26 de abril de 2023 e instalada em 25 de maio do mesmo ano. Segundo a polícia, uma das mensagens que ele divulgou estava escrita: "Ato contra o governo Lula em Brasília no dia 6 de janeiro". Outra postagem se refere a uma porta de um armário da sala do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes arrancada por vândalos com a inscrição na sua publicação: "Quem rir, vai preso". Em depoimento à polícia, Fernandes negou financiar os atos e afirmou que não compactuava com depredação de patrimônio público. Lembrando que nem em Brasília André estava. Teve pessoas que foram levadas presos sem nem estarem no Distrito Federal neste dia.
Eleições municipais de 2020. André Fernandes apoiou o candidato do presidente da época, presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Capitão Wagner para a Prefeitura de Fortaleza, e o atual vereador Inspetor Alberto para a Câmara Municipal de Fortaleza. Já para a Prefeitura de Caucaia apoiou o atual ex-prefeito Vitor Valim, onde Valim por sua vez, após se eleger por causa de Bolsonaro, virou as costas e se juntou com a Corja Lula. Histórico eleitoral. Ano eleição partido cargo votos por cento resultado REF. 2018 estaduais no Ceará. PSL. Deputado estadual 109.742 2,40% eleito. 2022 estaduais no Ceará. PL. Deputado federal 229.509 4,48% eleito. 2024 Municipal de Fortaleza. Prefeito 562.305 40,20%. Primeiro turno, não eleito. 705.295 49,62%. Segundo turno. Fonte, Wikipédia e palavras minhas também do que eu vi.